Olá, você vai ver nesta edição. Contas de Juína em 2017 recebem parecer contrário. Ministério Público de Contas completa 10 anos de criação. Os detalhes agora no TCE Notícias. As contas anuais de governo da Prefeitura de Juína, referentes ao exercício de 2017, receberam parecer prévio contrário à aprovação. Isso ocorreu em razão da caracterização de 3 irregularidades de natureza gravíssima. E em função dessas irregularidades, o conselheiro relator fez diversas recomendações ao atual gestor. Veja os detalhes. As contas anuais de governo da Prefeitura de Juína, exercício de 2017, estavam sob responsabilidade do prefeito Altir Antônio Peruso. O relatório técnico preliminar de auditoria apontou 5 irregularidades, sendo 3 gravíssimas e 2 graves. São elas: gastos com pessoal acima dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, ausência de transparência nas contas públicas, inclusive quanto à realização das audiências públicas, abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes, peças de planejamento elaboradas em desacordo com os preceitos constitucionais e legais e descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao Tribunal de Contas. De acordo com o relator do processo, o município excedeu o limite legal de gasto com pessoal, atingindo 58,29% no Poder Executivo Municipal e 60,35% para o município. Com todas as exclusões e ajustes que nos foi possível fazer neste voto, senhor presidente, a despesa total com o pessoal ultrapassou em mais de 4 milhões o limite máximo de 54%. Foi destacado que em 2016, Juína já tinha extrapolado o limite, atingindo o percentual de 52,66%. Ao assumir a gestão em 2017, o prefeito tinha que ter tomado as providências necessárias para diminuir esse valor. Seria temerário o tribunal sinalizar de forma complacente com uma extrapolação tão relevante do limite máximo. Por isso, o voto é pelo parecer prévio contrário, evidentemente respeitando se algum colega tiver entendimento diverso. Com isso, foi recomendado que elabore um plano estratégico com a definição de diretrizes, objetivos, ações, iniciativas e metas que visem aperfeiçoar a execução das políticas públicas de educação e saúde, reduza na elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2019, em conjunto com o Poder Legislativo, o percentual de autorização para abertura de créditos adicionais suplementares para no máximo 15%, e promova ajustes na despesa com pessoal do município e sem prejuízo de outras medidas previstas em lei, realizando ações de transparência e participação popular no exercício orçamentário e fiscal. O Ministério Público de Contas, em Mato Grosso, completou 10 anos de criação esta semana. Confira as conquistas registradas pelo órgão ao longo desse período. O Ministério Público de Contas de Mato Grosso tem muito a comemorar nesses 10 anos de existência. Cumprindo o que determina a Constituição Federal, o Tribunal de Contas de Mato Grosso deu posse, em janeiro de 2009, a 4 procuradores de contas concursados, que ficaram encarregados a dar andamento à elaboração dos pareceres dos processos que aqui tramitam, que até então eram assinados por procuradores de justiça cedidos para esse fim. Eram 2 colegas procuradores de justiça que já tinham muita experiência na área e estavam atuando nesses processos, em todos os processos do tribunal. O problema foi que em 2008, melhor dizendo,
o CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, exigiu que em todo o Brasil os promotores e procuradores de justiça retornassem às suas funções originais e não mais fossem emprestados, cedidos para o Tribunal de Contas. A partir daí, houve uma corrida de todos os tribunais, elaborando e realizando concursos específicos para a nossa carreira, como prevê a Constituição Federal. Aqui não foi diferente. Passamos por um processo, um concurso público extremamente, digamos assim, com concorrência muito grande, foi bem competitivo, 4 vagas apenas, uma instituição do Rio Grande do Sul fez todas as fases, passamos por diversas provas durante todo o ano de 2008 e em janeiro de 2009 tomamos posse, exatamente no dia 28, há 10 anos. Desde então, o MPC vem registrando diversas conquistas. Já foram emitidos cerca de 70 mil pareceres jurídicos, além da proposição de 220 representações de natureza interna e de cerca de 160 recursos. Isso sem contar as diversas medidas cautelares propostas e homologadas pelo Tribunal Pleno, evitando que o dinheiro público fosse desviado ou aplicado de maneira inadequada. Começamos também em 2009 iniciar nossa atuação proativa, não apenas naqueles pareceres, emissão de pareceres nos processos que tramitam no tribunal. Nós também iniciamos investigações, coletamos dados da gestão pública, encontramos algumas irregularidades que não estavam sendo tratadas em processos no tribunal e aí a gente bateu as portas do tribunal no sentido de apresentar representações para que essas irregularidades e ilegalidades fossem corrigidas. Iniciamos então um novo parâmetro, perceba que foi uma novidade, uma nova experiência para o tribunal. Internamente também foram registrados avanços. De lá para cá, estabeleceu-se um ambiente organizacional, foi assegurada a autonomia orçamentária e financeira, realizado concurso público e empossados servidores especializados e efetivos, os analistas de contas, foi elaborado um planejamento estratégico de longo prazo, ampliada a estrutura física, além de garantir contínua capacitação do corpo técnico, entre outras questões. E os desafios não param. Para o próximo biênio, a tecnologia deve ser uma das principais aliadas do Ministério Público de Contas, a fim de otimizar ainda mais os resultados de fiscalização do dinheiro público por meio das ferramentas de inteligência artificial existentes. A inteligência artificial está aqui justamente para fazer um processamento de dados numa velocidade, numa precisão bem maior que o humano possui essa condição. E a partir daí a gente alia a inteligência artificial, as melhores tecnologias de ponta no mundo inteiro para aplicá-lo na defesa das finanças públicas, do equilíbrio fiscal e principalmente no combate à corrupção. Os servidores que acompanham de perto toda essa evolução sabem que o MPC vem buscando cada vez mais aprimorar o trabalho de fiscalização dos recursos públicos, que é o que a sociedade almeja. Eu vejo o MPC cada vez mais forte, cada vez mais atuante e cada vez mais importante para a sociedade matogrossense. O controle externo é uma coisa importante para a sociedade, ainda mais nos tempos de hoje, onde a gente precisa botar Mato Grosso numa direção de crescimento e a sociedade conta com a gente e eu tenho certeza que o MPC vai responder a essa expectativa. A sociedade pode esperar um trabalho árduo, principalmente no combate à corrupção e no combate à má gestão dos recursos públicos, pois hoje é uma pauta nacional, né, de uns anos para cá, o combate rigoroso à corrupção, ou seja, de não tolerar qualquer ato, por menor que seja, de corrupção, e também a má gestão, a má aplicação dos recursos públicos. A gente faz um trabalho muito na prevenção, para evitar que uma licitação seja direcionada, para evitar que uma licitação ocorra e que seja contratado um valor superior ao de mercado. Isso gera um resultado muito positivo para a sociedade, porque evita-se uma aquisição no valor superior ou evita um direcionamento de uma licitação para uma empresa que não deveria ganhá-la. Esse é o nosso papel de evitar os desastres. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso
Você confere em nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br e também em nosso canal do YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais!